Salve, galera! Professor Tomil na área. Na nossa aula de hoje, vamos abordar o conteúdo de limites e continuidade de uma função. Para tratar desse tema, desse assunto, é importante que você já tenha um bom conhecimento prévio das funções elementares, o entendimento de domínio e a representação gráfica dessas funções. Né? Funções de primeiro e segundo grau, exponencial, logarítmica e também funções elementares trigonométricas. Uma certa desenvoltura também com produtos notáveis, simplificação de expressões algébricas. O conteúdo de limites é importante no nosso curso porque o entendimento do conceito de derivadas e de integrais vai passar pelo entendimento do conceito de limite, além de outras situações e outras aplicações no decorrer do seu curso de engenharia, nas disciplinas técnicas aplicadas. Além disso, a gente vai conseguir interpretar e construir gráficos de funções que não são elementares de forma mais analítica, de forma mais precisa, entendendo o comportamento e tendências tanto do gráfico quanto da variação de y, por exemplo. Além disso, a gente vai conseguir localizar assíntotas, tanto horizontais quanto verticais, na construção de gráfico de determinados tipos de função. Ok? Muito bem. Para iniciar, a gente vai considerar a seguinte situação. Sob temperatura constante, então trataremos de um fenômeno isotérmico, o volume de certa massa de um gás, vamos considerar um gás perfeito, a função varia, o volume varia em função da pressão a que esse gás está submetido. O gráfico abaixo representa tal relação e a lei de associação é essa que aqui está. Volume igual a K dividido por P, volume e pressão, onde K é uma constante que depende da massa e da temperatura do gás em questão. E neste caso, obviamente, consideraremos que a pressão é um valor positivo, certo? Positivo. Aqui temos uma representação do gráfico, mas para facilitar, a gente vai trabalhar com um gráfico um pouquinho maior. A primeira perguntinha diz o seguinte: com respeito a esta função, o que se pode dizer do volume quando P diminui, quando a pressão está diminuindo, tendendo a zero? Certo? Muito bem, vamos ver aqui a situação. Apenas para ficar um pouco melhor, né? A equação que nós estamos usando é essa aqui: volume igual a uma constante dividido pela pressão. Essa constante, para facilitar o nosso entendimento, é a junção dessas outras que aqui estão. Né? Como foi dito no problema, esse gás vai depender de T de temperatura, R, que é a constante universal dos gases, e N, que é o número de mol do gás em questão. Teremos a temperatura, a constante universal dos gases e também, pelo tipo de gás, o número de mol. Então, isso tudo vai virar um número que aqui está representado pela letrinha K. Certo? E a sua representação gráfica está aqui. E foi perguntado o que pode-se dizer do volume quando o valor da pressão diminui tendendo a zero. Vejam só, pessoal, esse tipo de expressão aqui, né, é uma função, o V está no lugar de Y e o P está no lugar de X, a variável independente. Eu coloquei um exemplinho aqui, ó, y igual a 14 sobre x, né? E esse tipo de funçãozinha gera este tipo de gráfico. O x não pode ser zero, porque não vai poder fazer divisão, assim como aqui a pressão também não vai ser zero. Mas aqui o x pode ser negativo, então nós temos essa parte do gráfico também. É um parzinho de hipérboles. Notem que aqui nós temos uma assíntota vertical, passando no zero, e também uma assíntota horizontal também passando no zero, certo? Então essa representação aqui, ó, é a representação do primeiro quadrante de uma função desse tipo. Não temos o valor de K, não é problema para a interpretação. Aqui está ela. E foi proposto para que a gente analisasse o valor do volume quando P diminui. Então a gente pode fazer o seguinte: quando o P está diminuindo aqui, ó, a gente pode escrever o seguinte: o P está diminuindo, se aproximando do zero, vindo de valores positivos.
Então a gente pode escrever assim, ó. Opa, a gente pode escrever assim, que o P está tendendo a zero. E isso aqui é uma simbologia padrão que a gente vai utilizar aqui para frente. Mas quando a gente colocar um sinalzinho de mais aqui em cima, a gente indica que o P está se aproximando de zero pelo lado dos valores positivos. Então, ó, o zero está aqui, aqui estão os valores positivos. Mas nem sempre vai ser só os valores positivos. Então, a gente vai convencionar que isso aqui é P tendendo a zero pela direita, porque no sistema de coordenadas, do seu lado direito, nós temos os valores positivos, ok? Então, P está tendendo a zero pela direita. Quando a gente aproxima a pressão, o P, zero pela direita, o que a gente percebe? Olha só. Quando a pressão é 1, nós temos um valor aqui aproximado entre 20 e 30, né? Mais próximo do 20. Quando a pressão está 0,5, nós temos um valor aqui entre 30 e 40, mais ou menos um valor intermediário. Quanto mais próximo do zero, maior vai ser o volume. Opa, eu tinha dito pressão, mas é volume, né? Quanto mais próximo do zero a pressão, maior vai ser o volume. E como a gente sabe que esse gráfico aqui é desse tipo, quanto mais próximo do zero, maior vai ser o valor de y, maior vai ser o valor do volume. Então a gente diz o quê? A gente diz nesse caso que quando a pressão tende a zero pela direita, o volume tende a um valor infinito. Só que esse infinito é infinito positivo, então a gente vai colocar assim. Porque nós também poderíamos ter para baixo um valor infinito negativo, então seria menos infinito. Isto aqui é o que acontece, né, em termos simbólicos, quando eu diminuo a pressão se aproximando de zero pela direita. O volume vai ficando cada vez maior, certo? Isto aqui pode ser resumido numa simbologia única, que é a seguinte: o limite do volume ou da função volume, quando a pressão tende a zero pela direita, é mais infinito. Vejam, pessoal, não é o volume que é infinito, porque se o volume do gás fosse infinito, ficaria difícil a compreensão. O limite é que é infinito. O volume se aproxima do infinito, ou seja, o volume tende a ser muito grande. Tá? Esse sinal de igual está associado ao limite. Porque maior que infinito não tem como, certo? Então, essa expressão aqui pode ser condensada nessa aqui. Note que o sinal de igual tende ao limite, porque o volume, nesta concepção, ele está se aproximando do infinito. Não quer dizer que ele vai chegar no infinito. A gente agora vai aceitar o infinito como resposta de alguma coisa, como resposta ao entendimento de um limite. Pode, em alguns casos, que a variável que está aqui seja igual a essa que está aqui? Pode. Tá? Pode acontecer. Ok? Então, voltando à nossa pergunta, com respeito a esta função, o que se pode dizer do volume quando P diminui tendendo a zero? Quando P tende a zero pela direita, o volume tende a ser muito grande. Tende a mais infinito. Se você não colocar o sinal de mais, a gente entende que é infinito também. Tá? E a gente pode representar essa expressão simplesmente assim. O limite de V, quando P tende a zero pela direita, é mais infinito. Eu também posso escrever essa expressão assim, ó. Limite, em vez de deixar o V aqui, eu posso escrever a função em si, K sobre P. K sobre P, quando P tende a zero pela direita, isto é, mais infinito. Certo? As duas expressões são equivalentes.
ou eu deixo o y da função, que nesse caso é o v, ou eu deixo a função explícita como ali está. Ok? Isto corresponde ao que foi solicitado na letra A dessa nossa situação. Certo? Muito bem. Vamos ver aqui, letra B. Para essa função, o que acontece com o volume quando a pressão cresce, tornando-se um valor muito grande? Tão grande quanto se queira. Isto é, quando a pressão tende ao infinito positivo, ou simplesmente quando a pressão tende ao infinito. Novamente agora, olhando aqui no gráfico, nós queremos que essa pressão aumente muito. A gente já está vendo aqui que quando a pressão é 2,5, já está começando a estabilizar o valor do volume. Então, para pressão 2, nós teremos aqui o volume 10. Se a pressão aumentar, o volume diminui um pouquinho. E a gente sabe que à medida que a pressão vai aumentando, o volume vai ficar cada vez menor. Ele não vai chegar a zero, porque sumiria o gás aí, né? Não teria como acontecer. Mas a gente sabe que essa é a situação que vai acontecer. Cada vez mais próximo, um volume muito pequeno. Um volume tendendo a zero. Tendendo não significa que ele vai ser zero. Ok? Quando a gente escreve que a pressão está tendendo a zero pela direita, não quer dizer que ela vai chegar a zero. Ela está se aproximando muito. Quando a gente diz que o volume tende a infinito, a gente está dizendo que o volume está se tornando um valor muito grande. Ok? Então vamos aqui para a situação B agora. A situação B pediu para avaliar o que acontece com o volume quando a pressão cresce de um valor muito grande. Então agora a pressão vai tender ao mais infinito. Quando a pressão tender ao mais infinito, essa curva cada vez se aproxima mais do zero. Então o volume tende a zero. O volume tende a zero. Tem como a gente compactar essa expressão que aí está? Tem. Usando o mesmo raciocínio que aqui está, a gente pode escrever o seguinte. O limite do volume, quando a pressão tende a mais infinito, é zero. Vejam, pessoal, o volume não é zero. O limite é que é zero. Esse sinal de igual está sempre associado ao limite. Ok? Então a gente pode ler assim. O limite do volume, quando a pressão tende a mais infinito, é zero. O limite é zero. Porque a gente sabe que, nessa situação, quando a pressão tende a mais infinito, o volume tende a zero. Certo? E isso aqui é o limite, seria aquele valor que ele não ultrapassaria. Em alguns casos, nem chegaria a ele, que é esse caso que nós temos aqui. Ok? Da mesma maneira, eu também posso escrever essa expressão, o limite, em vez de escrever o y, que nesse caso é o v, posso escrever a função em si, sem o sinal de igual, né? Certo? Sem o sinal de igual, k sobre p. Com p tendendo a mais infinito, isso aqui vai dar zero. Essas duas expressões são equivalentes. E essas duas expressões sintetizam isso que está aqui em cima. O mesmo acontece nesse caso. O que eu já posso adiantar para vocês é que o infinito, quando substitui uma expressão, a gente costuma tratar ele como número, mas ele não é. Né? O infinito não é um número. Se fosse um númerozinho, tinha uma teclinha na calculadora com ele. Não tem. Então a gente poderia colocar o infinito no lugar da pressão aqui, para avaliar essa divisão. Certo? E a gente vai já considerar que um número dividido por infinito, né, vai resultar em zero. Mas a gente vai avaliar isso um pouquinho mais adiante. Certo? E também a gente vai avaliar que o número dividido por zero dá infinito. Aí pode ser mais ou menos infinito, depende da situação. Ok? Então a gente também vai conseguir fazer uma análise na expressão que aqui está. Beleza? Muito bem. Continuamos com esse assunto no próximo vídeo.